Domingo nós começamos os nossos estudos bíblicos. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 24. Gênesis capítulo 24. Et nous sommes là en train d'étudier depuis un temps Genèse 24. E estamos a estudar já depois de muito tempo o livro de Gênesis 24. Donc n'oublie pas que nous commençons les études bibliques mercredi, c'est mercredi, le mercredi prochain. Donc 4 mercredis, nous sommes là en étudiant la Bible. Durante 4 domingos estaremos aqui, 4 quarta-feiras estaremos aqui a estudar a Bíblia. Esse, o próximo e o outro que vem. Et nous voulons insister à chaque personne qui est dans une équipe, dans un département, pour faire toujours l'effort pour être là, puisqu'on aborde certains points qui sont aussi des points doctrinaux pour notre Église. Então, eu convido a cada pessoa que faz parte dos departamentos de estar presente, porque nós vamos falar de pontos sobre a doutrina, que são pontos importantes para a igreja. Donc, si nous sommes dans le protocole, on fait l'effort que tous les protocoles, chaque mercredi, on soit là pour étudier. Se somos do protocolo, então façamos o esforço de estarmos aqui todas as quartas-feiras para estudarmos. Si c'est le média, tout le monde doit être là pour étudier. Se fazes parte da mídia, tens que estar aqui também para Les estudarmos musiciens juntos. aussi. E os cantores também. On ne peut pas être dans une église, on prie, mais on ne connaît rien sur la doctrine, sur le base de l'église. Ce n'est pas Nós não podemos estar numa igreja e não conhecer nada sobre a doutrina ou sobre as bases da igreja. Alors on a ce mercredi, le mercredi prochain, le mercredi là, presque on prend le mois de juillet en train d'étudier la Bible. Então, esta quarta-feira, a próxima e a próxima, durante todo o mês de julho, nós estaremos aqui estudando a Bíblia nas Vous avez quartas. remarqué, on fait toujours, il y a un moment de la prière où nous prions pour nous-mêmes et nous prions pour l'église, c'est bien. Eu percebi que existem momentos na oração que nós oramos por nós e também para a igreja. Donc on vient à 18h, on a commencé la prière jusqu'à 40. Maintenant, on prie pour nous-mêmes, on prie pour l'église, après on étudie la Bible. Então, todas as quartas-feiras, a partir das 18 até as 18h40, vamos orar por nós e pela igreja e em seguida vamos estudar a palavra. Alors nous insistons, je pense que je vais parler à chaque personne qui travaille ici. Então, eu insisto e penso que estou a falar, eu vou falar para cada pessoa que serve aqui na igreja. Donc c'est difficile de servir si tu ne suis pas les enseignements. É difícil de servir se você não acompanha os ensinamentos. Et tu n'apprends pas la doctrine de l'église en question. E você não vai aprender sobre a doutrina da igreja em questão. Alors les musiciens, nous allons parler entre nous, les protocoles, les intercesseurs, nous allons parler entre nous, les Então, interprètes. Para os levitas vamos falar, ou vamos conversar entre nós, protocolos também, para os intérpretes e para os intercessores também. Alors là, nous parlons de la personne la plus importante qui est le glorieux Saint-Esprit. Ouais. Aqui nós estamos a falar da pessoa mais importante, que é o Espírito Santo. Donc vous vous souvenez que dans les séances passées, on a essayé de parler de la personne du Saint-Esprit. Vocês lembram-se que em outras sessões nós tentamos falar da pessoa do Espírito Santo. Donc c'est bien déjà pour nous qui sommes ici, vous comprenez que si je suis dans la cathédrale, pour moi le Saint-Esprit n'est pas une force. É importante que se você faz parte da catedral, entenda que o Espírito Santo para mim não é uma força. C'est si important puisque nous avons essayé de montrer que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Nós tentamos ensinar aqui mostrando que o Espírito Santo é Deus ele mesmo. Nous avons le texte qu'on vient de lire, on peut revenir là-dessus sur Jean 14 à partir du verset 15. Nós vamos C'est ler bien. João 14 a partir do versículo 15. Donc ça résume un peu sur comment est-ce que Jésus présente le Saint-Esprit. Esta passagem resume como Jesus apresenta o Espírito Santo. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Se vocês me amam, guardam os meus Le ensinamentos. verset 16. Versículo 6, Je prierai le 16. Père, il vous donnera un autre consolateur. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro consolador. Donc un autre, c'est toujours la deuxième option, n'oubliez pas. Outro é sempre uma segunda opção, não Il y esqueça. a toujours la première option et l'autre, c'est la deuxième option. Temos sempre a primeira opção e a segunda opção. J'explique la notion de la deuxième option lorsque je parle de la prière en langue dans 1 Corinthiens chapitre 14. Eu explico a noção da segunda opção quando eu falo do orar em língua no livro de 1 dos Coríntios 14. 1 de Coríntios Qu'est-ce 14. que l'apôtre Paul dit? Il dit, je prierai alors en esprit O que é que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo Paulo fala que eu vou orar no Espírito et je prierai aussi e orarei também avec mon intelligence. com a minha inteligência. Donc, prier avec l'intelligence pour l'apôtre Paul, c'était la deuxième option. Orar com a inteligência para o apóstolo Paulo era a segunda opção. Vous remarquez aujourd'hui que dans l'église, nous avons choisi plus la deuxième option que la première option. Vocês vão perceber que hoje em dia na igreja utilizamos mais a segunda opção do que a primeira. Nous avons choisi oui, puisque nous prions beaucoup avec notre intelligence Nós oramos muito com a nossa inteligência et nous prions peu avec l'esprit. e oramos pouco no Mais Espírito. selon l'apôtre Paul, il dit, que ferai-je?
Segundo o apóstolo Paulo, ele pergunta: o que é que farão? Je prierai en esprit. O que é que farei? Eu orarei Voilà em pourquoi espírito. toujours dans 1 Corinthiens 14, il dit que j'ai béni Dieu puisque je parle en langue, plus que vous tous. Ainda no versículo de 1 de Coríntios, Paulo vai dizer: eu louvo a Deus porque eu oro em língua mais do que vocês todos. Puisqu'il avait fait de la prière en langue la première option. Porque ele fez da oração em línguas a sua primeira opção. Alors nous revenons ici, vous remarquez, je dis, je vous enverrai un autre consolateur. Então nós vamos constatar que Jesus vai dizer: eu vou enviar um outro C'est consolador. que quand ils étaient là, il y avait déjà un consolateur. Isso significa que enquanto eles estavam aí, já havia um consolador. Pourquoi nous disons cela? Puisque nous regardons dans l'Ancien Testament la prophétie qui a été donnée sur la naissance de Jésus. E por que é que nós dizemos isso? Nós podemos afirmar isso quando olhamos para a profecia que foi dada com relação ao nascimento de Jesus. Donc le prophète Isaïe a dit que Jésus sera appelé le consolateur, le Père éternel. O profeta Isaías disse que Jesus será chamado o Consolador, o Pai Eterno. Mais quand Jésus est né aussi, il y a le père de Jean qui a prophétisé sur ce ministère de Jean. E quando Jesus nasceu, havia o pai de João que profetizou sobre o ministério de João. Il a dit que Jean va se placer avant Jésus et va parler au monde au sujet de ce que Jésus va faire. Ele profetizou dizendo que João Batista ele estaria à frente de Jesus e falaria do que Jesus viria fazer. Mais lorsqu'il dit cela, il dit que Jésus viendra pour consoler le peuple. E quando ele falava isso, dizia que Jesus viria para consolar o povo. Un autre consolateur remplaçait le premier consolateur. Outro consolador substitui o primeiro Et consolador. qui était le premier consolateur? C'était Jésus lui-même. E quem era o primeiro consolador era Jesus ele Non, mesmo. revenez dans le verset 16. Volta no versículo 6. Je vous 16. enverrai un autre consolateur. Eu enviarei um outro consolador. Alors, vous savez que le Nouveau Testament était écrit en grec. Vocês sabiam que o Novo Testamento foi escrito em grego? Une petite partie en araméen. Uma pequena parte em aramaico. L'araméen, c'est la langue que Jésus a rencontrée lorsqu'il est né. en Aramaico Palestine. era uma língua que Jesus encontrou quando ele nasceu. Ouais, c'est la langue que tous parlaient. Era a língua que ele Mais falava, a avec língua mais l'influence falada. des Grecs, il y a eu le grec qui est entré, qui a plus pris toute cette partie-là. Mas por conta da influência do Império Grego, então Donc, aí vous o trouverez grego qu'il que y a entra. certains livres que nous retrouvons qui ont été écrits en araméen, Então vamos encontrar alguns livros que foram escritos em aramaico. mais nous trouverons une grande partie, surtout lorsque Paul s'est mis à se déplacer, beaucoup de livres étaient écrits en grec. Então vamos encontrar a maior parte dos livros da Bíblia escrito, do Alors, Novo Testamento lorsqu'on escrito em grego. arrive ici, le terme ici, autre consolateur. O termo outro consolador, Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. será que alguém está a me acompanhar? Ok. Nous sommes en train d'expliquer qui est le Saint-Esprit. Nós estamos a explicar quem é o Espírito Santo. Ouais. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église et ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que estão na igreja e não sabem quem é o Espírito Donc, Santo. si nous prenons ce texte, autre consolateur en grec, Quando nós olhamos para esse texto, essa palavra, outro consolador em pour grego, dire autre ici, para dizer outro, il y a toujours deux termes. existem dois termos. Nous avons hétéro Nós temos heteros et nous avons allos. e nós temos alos. Allos, c'est A-L-O-S. A-L-O-S. Hétéros, c'est E-T-E-R-O-S. Heteros, c'est E-T-R-E-S. E-T-E-R-O-S. E-T-E-R-O-S. Alors, vous savez, parfois, lorsqu'on veut dire qu'on est différent, toi et moi, on est différents. Sabes quando nós queremos dizer que há uma diferença entre eu e você? Donc, c'est comme si Somos Papa diferentes. Gégé se lève là. Papa Gégé, mettez-vous debout. Papai vai, coloca-se de pé. Donc, regardez comment il est habillé. Olhem para como ele está vestido. Regardez comment je suis habillé. Olhem para como ele está vestido. Regardez son apparence. Olhem para a sua aparência. Regardez sa barbe, regardez ma barbe. Olhem para a sua barba, olhem para a minha barba. Regardez sa couleur de peau, regardez ma couleur de Olhem peau. para a cor da sua pele e a cor da minha pele. Regardez sa taille, regardez ma taille. Olhem para a sua altura e olhem para a minha. Ok. Donc, si vous parlez que, oh, mais il y a le pasteur ici, Se vocês dizerem o pastor está aqui, il y a aussi un autre pasteur là. mas também tem um outro pastor, Vous voyez qu'en français ou en portugais, on dit toujours, il y a le pasteur ici, em francês ou em português dizemos sempre o pastor está aqui, il y a un autre pasteur. mas também tem um outro pastor. Mais ce n'est pas comme ça en grec. Mas não é assim em grego. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un autre pasteur là. No grego vocês não podem dizer tem um outro Donc, puisque pastor le aí, pasteur ici, porque o pastor il est différent de l'autre qui est là. é diferente do outro pastor. Alors quand tu veux dire, il y a le pasteur ici, Quando você quer dizer o pastor está mais aqui, il y a un autre pasteur qui est là. mas também tem um outro pastor que está aí, Alors pour dire cela et donner la précision que le pasteur Jonathan,
Para dizer isso, você precisa precisar. O pastor Jonathan est différent de l'autre. é diferente do outro Alors pour dire pastor. l'autre maintenant, Para dizer outro, tu ne diras pas comme en français ou en portugais l'autre. você não pode dizer como em francês ou em português Non, outro. tu diras hétéros. Você vai dizer heteros. Il y a le pasteur Jonathan ici. Tem o pastor Il Jonathan y a hétéros pasteur e também Jonathan. tem o, Montre. e também tem o heteros pastor. Cela veut dire tout simplement que le pasteur qui est ici est différent de celui qui est là-bas. Isso quer simplesmente dizer que o pastor que está aqui é diferente do pastor que está aí. Merci beaucoup, tu veux t'asseoir. Obrigada, papá. Ok, je prends mon téléphone. Eu pego no meu telefone Et il y a un autre téléphone qui est là-bas. e tenho um outro telefone aqui. J'ai un téléphone, Eu tenho um telefone, mais là aussi un autre téléphone. mas eu também tenho um outro telefone. Ah, en français, tu as dit un autre. Hein? Em francês você vai dizer um outro. Mais tu ne sais pas que ça c'est iPhone et ça c'est Samsung. Você não sabe que esse aí é Samsung e esse é iPhone. Mais si c'était en grec, tu vas différencier. Mas se tivesse a falar no grego, você ia diferenciar. Il a un téléphone ici Tem um telefone aí et là un autre téléphone là-bas. e tem um outro telefone aqui. À l'autre téléphone, O outro telefone, tu diras, et là un hétéros téléphone. você vai dizer, ele tem um heteros telefone. Où est-ce que je peux retrouver encore le terme de hétéros? Onde eu posso encontrar mais o termo heteros? C'est lorsqu'on Ou hétéros. parle de la vie sexuelle. Quando nós falamos da vida sexual. Il y a homosexuel, Existem os homossexuais, même sexe, mesmo sexo, hétérosexuel. e tem os heterossexuais. Hétérosexuel, ça veut dire tout simplement qu'un sexe qui est différent de l'autre. Heterossexual quer dizer que um sexo que é diferente do Donc, outro. quand vous allez ici, on demande toujours, quand vous remplissez, si on veut savoir votre vie, c'est comme aux États-Unis, on demande si vous êtes hétéro ou vous êtes homosexuel. Aqui, quando você vai completar um formulário sobre os dados pessoais, perguntam se você é hétero ou homo. Homosexuel, ça veut dire Homossexual, tu es du même sexe, tu vas avec les gens du même sexe que toi. você Homo, vai com as pessoas que têm o mesmo sexo que você. même sexe, Homossexual. même nom. Homônimos, mesmo nome. Hétérosexuel, Heterossexual qui est différent. é diferente. Mais ici, autre ici, Jésus n'a pas dit hétéroconsolateur. Non, 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 non. Mas nesse texto, Jesus não disse heteroconsolador. Non. Il a dit quoi? Ele disse Allos parakletos. allos paracletos. Ah, donc il y a les mêmes termes. Allos. Allos, Hétéro, c'est différent. Hétero é diferente. Donc si moi j'ai rempli le formulaire, on va me dire comment est ta vie sexuelle. Je vais dire je suis hétéro. Se eu preencher um formulário e me perguntam como é que é a tua vida sexual, eu vou dizer hétero. Wow. Pourquoi je vais dire hétéro? Ça veut dire tout simplement que je suis engagé dans une vie sexuelle avec les gens qui n'ont pas le même sexe que moi, qui sont différents. Eu estou numa relação onde não estou com uma pessoa do mesmo sexo que eu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire je comprends, pasteur. Alguém pode dizer eu entendo, Ça pastor? va? Donc ici, Jésus a dit allos consolator. Então Jesus falou allos Il consolador. n'a pas dit hétéro-consolator. Ele Non. não diz Ce n'est heteroconsolador. pas un consolateur qui est différent de moi. Não é um consolador diferente de mim. Donc Jésus voulait dire que le consolateur qui va venir, Jesus queria dizer que o consolador le que virá, Saint-Esprit est égal à moi-même. o Espírito Santo é igual a mim. Wow. Donc Jésus ici, il voulait pas tout simplement de la divinité du O Saint-Esprit. Espírito, Jesus aqui queria falar sobre a divindade do Ce Espírito que Santo. Jésus, c'est ce que lui il est. O que eu sou é o que ele é. Ce que je fais, c'est ce que lui fera. O que eu faço é o que ele fará. Il n'est pas hétéro, il n'est pas différent. Ele não é hétero, ele não é Il est diferente. allos. Ele é allos. Il est l'autre, mais de la même façon. Ele é um outro, mas da mesma forma Oui, que eu. oui. Donc, quand je disais que Papa Gégé est hétéro, il est différent de moi. Quando eu dizia que Papai GG é hétero, eu dizia que ele é diferente de Mais mim. allos, c'est la même chose. Il est l'autre, mais il est comme moi. Mas allos quer dizer que ele é outro, mas é como eu, parecido Allos comigo. parakletos. Allos paracletos. Il parle comme moi. Ele fala como Il eu. pense comme moi. Ele pensa como eu. Il agit comme Ele moi. age como eu. Il se comporte comme Ele moi. se comporta como eu. Alors, lorsque vous continuez, qu'il demeure avec vous pour toujours. Quando nós continuamos, o texto diz, ele ficará com vocês para sempre. Donc, quand Jésus était là,
dans son corps charnel, il ne pouvait pas être avec nous pour toujours. Enquanto Jesus tinha a sua carne, o seu corpo físico não poderia estar conosco para Donc sempre. il fallait que quelqu'un vienne et vive avec nous pour toujours. Havia necessidade que alguém viesse para estar conosco todos os Jean dias. 14, le verset 17 maintenant. João 14, versículo 17. Donc le Saint-Esprit, c'est la reproduction totale de Jésus. Então o Espírito Santo é a reprodução total de Jesus. Puisque lui et le Père, ils sont un, Porque ele e o Pai são um, et le Père est esprit, e o Pai é Espírito, où le Saint-Esprit est égal à Jésus. o Espírito Santo é igual a Voilà, c'est Jesus. pourquoi ils forment qu'un seul Dieu. Isso quer dizer que Ils forment qu'un seul eles Dieu. formam um único Et Deus. c'est Dieu, nous le comprenons maintenant lorsqu'on voit ces trois personnes. E esse Deus nós lhe entendemos quando nós vemos essas três pessoas. da Mais on ne divindade. dira pas que le Saint-Esprit est inférieur. Não diremos que o Espírito Santo é Non, inferior, puisque Jésus le présente comme Allos, il est comme moi. porque Jesus lhe apresenta como Alos, igual a On mim. dit l'Esprit de vérité, A Bíblia diz o Espírito de verdade, le monde ne peut recevoir, que o mundo não pode il receber. ne le voit pas. O mundo não lhe vê, Donc le monde ne peut recevoir, ne le voit pas. o mundo não pode lhe receber Et e ne não le lhe connaît vê. pas. E não conhece esse Mais vous, vous le Espírito. connaissez, Mas vocês o conhecem car il demeure avec vous. porque ele habita em Non, vocês. souvenez-vous qu'il parlait de la venue du Saint-Esprit. Lembramos-nos que Jesus estava falando da vinda Donc futura. c'était le futur. Era o futuro. Dans le dernier livre de Luc, chapitre 24, No livro de Lucas, capítulo la 24, Bible dit il apparaît à eux, a Bíblia diz que Jesus il leur donne aparece des instructions pour demeurer, rester là et attendre. e ele le dá Saint-Esprit. as instruções para que eles pudessem continuar em Jerusalém esperando que o Espírito Santo Dans Actes viesse. chapitre 1, le verset 6 à 8, E no Atos capítulo 1, versículo 6 il dit até 8, attendez le Saint-Esprit. a Bíblia diz: esperem o Mais Espírito lorsque Santo. Jésus parle de la venue du Saint-Esprit ici, comme le Paraclète aussi dit, il demeure avec vous. Mas quando Jesus no livro de João fala do Espírito Santo como Paracletos, ele diz que ele estará com vocês. Donc vous comprenez que Jésus, quand il était là, le Saint-Esprit était aussi là. Vocês entendem então que Jesus, quando estava aqui na terra, o Espírito Santo já Le estava Père aqui. était aussi là. O Pai também já estava Voilà aqui. pourquoi dans Jean 14, il dit que celui qui me voit a déjà vu le Père. Por isso em João 14, Jesus afirma: aquele que me vê, vê o Pai. Et dans Hébreux chapitre 1, on dit que Jésus est la représentation, l'image du Dieu invisible. Em Hebreus vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Donc quand tu veux connaître Dieu, tu ne le connaîtras pas à partir d'une autre personne, c'est Jésus. Se você quer conhecer Deus, você não vai lhe conhecer através de uma outra pessoa, esse é através de Jesus. Donc Jésus est celui qui nous révèle Dieu. Jesus é aquele que nos revela a Deus. J'aimais beaucoup ce qu'un musicien congolais a dit une fois. Eu amei muito que músico congolês disse uma vez: Il dit que tu es la personne que Dieu cherchait mais qui ne s'est trouvée qu'en Dieu lui-même. você é a pessoa que Deus procurava, mas que estava em Deus. Ouais. Voilà pourquoi vous remarquez que dans tout l'Ancien Testament, personne n'a pu voir Dieu. Por isso vocês vão perceber que no Antigo Testamento ninguém viu a Deus, Mais ninguém dans Jean podia ver. chapitre 1, on dit que personne n'a vu Dieu. E a Bíblia diz no livro de João que ninguém viu a Deus. Mais le Fils qui est dans le Père, c'est lui qui nous révèle le Père. Mas o Filho que está no Pai é ele que nos revela o Pai. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. E por isso algumas pessoas vão dizer: mas como é que vocês oram Jesus? Sim, porque Jesus é Ele, o verdadeiro. É a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Jean chapitre 14. 1 de João capítulo 14. Philippe dit, montre-nous le Père. Filipe diz: mostra-me o Pai, isso não basta. Papa, montre-nous le Père. Você fala muito sobre o Pai, 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 mostra-nos o Pai. Mais depuis tout le temps, je suis avec vous. Mas depois de tanto tempo eu estou com vocês. Donc Jésus au milieu de nous, c'était Dieu avec nous. Jesus no meio de nós é Deus conosco. No Et meio lorsque de nous nós. nous disons Dieu avec nous, E quando nós dizemos Deus conosco, c'est beaucoup de paroles. são muitas Mais palavras. en hébreu, ce n'est pas ça. Mas em hebreu não é isso. Dire Dieu au milieu de nous, Dizer que você está no meio de c'est un nós seul nom, é um único nome. c'est Emmanuel. Emmanuel. Donc quand tu encontres un hébreu, il comprend Emmanuel, il comprend que Dieu au milieu de nous. Quando você encontrar um hebreu dizer Emmanuel, quer dizer que Deus está no meio de nós. Donc les gens ne connaissaient pas que Jésus déjà au milieu de nous, c'était la présence du As pessoas Saint-Esprit. não entendiam que Jesus no meio de nós era já a presença de Deus no Mais meio de nós. lorsqu'il était avec nous, le Saint-Esprit était avec nous, mais il n'était pas à nous. Quando ele estava aqui na terra, o Espírito Santo estava conosco, mas não estava em nós.
Donc si Jésus est mort à la croix et il est parti, c'était pour que maintenant il revienne en forme du Saint-Esprit et qu'il vive en chacun de nous. Se Jesus morreu na cruz, foi para que ele pudesse voltar na forma do Espírito Santo e habitar em cada de Donc nós. Jésus est en toi au moyen du Saint-Esprit. Jesus está em ti por meio do Dieu Espírito est en Santo. toi au moyen du Deus Saint-Esprit. está em ti por meio do Espírito Il Santo. habite en chacun de nous. Ele habita em cada de nós. Comment est-ce qu'on peut séparer les évangiles avec les actes des apôtres? Como nós podemos separar os evangelhos com os atos dos apóstolos? Dans les évangiles, il est présenté comme Emmanuel, Nos le Dieu qui est avec evangelhos, nous. Jesus Cristo é apresentado como Emmanuel, Deus no meio do seu povo. Mais dans les actes des apôtres, il est présenté maintenant comme l'Esprit qui est à nous. Mas nos atos dos apóstolos, Jesus é apresentado como o Espírito que está em nós. Donc Emmanuel dans les évangiles Emmanuel nos evangelhos. et maintenant le Saint-Esprit habitant nous dans les actes des E apôtres. agora o Espírito Santo que habita em nós nos atos Puisque dos tant qu'il apóstolos. était là dans la façon corporelle, il ne pouvait pas être dans tout le monde. Enquanto ele estava ali, limitado no seu corpo, não podia estar com todo mundo. Mais lorsqu'il meurt, il ressuscite et qu'il va au ciel, Quando ele morre, ressuscita e sobe para os céus, et son esprit maintenant revient. o seu Espírito revém para a Voilà terra. pourquoi dans Romains chapitre 8 on dit, Por isso no livro de Romanos capítulo 8 diz: celui qui n'a pas l'esprit de Christ, aquele que não tem o Espírito de Cristo, donc celui parfois qu'on appelle le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a compris que c'est tout simplement l'esprit de Jésus. aquele que nós chamamos Espírito Santo, o apóstolo Paulo entendeu que era simplesmente o Espírito de Jesus. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não lhe Le pertence. Saint-Esprit est Dieu, O Espírito Santo é Deus. il fait tout ce que Jésus fait. Ele faz tudo o que Jesus faz. Il peut guérir, Ele pode curar. il peut parler, Ele pode falar. il peut pardonner, Ele pode perdoar. il peut restaurer, Ele pode restaurar. il peut apporter Ele l'intelligence. pode trazer Tout inteligência. ce que Jésus a fait, Tudo que Jesus fez, le Saint-Esprit répète cela. o Espírito Santo reproduz, Comment repete. est-ce que vous dites cela, pasteur? Como é que podes dizer isso, pastor? Nous prenons la typologie dans l'Ancien Testament. Nós vamos pegar na tipologia no Antigo Testamento. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il dit qu'il ne fera rien de lui-même. Quando Jesus fala do Espírito Santo, ele diz que ele não fará nada por ele mesmo. Il prendra, c'est Jean chapitre combien? Jean chapitre 16, je crois. João capítulo 16. Ouais. Il ne fera rien de lui-même. Ele não fará nada dele mesmo. Il prendra tout ce qui est à moi Ele tomará tudo que é meu et va vous annoncer cela. e vai vos ensinar. Est-ce qu'on peut lire cela? Jean chapitre 16. Será que nós podemos ler João capítulo 16? À partir du verset combien? A partir do versículo Ok. 14, 13, Nous prenons 12, 13. 12 e 13. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 16 à partir du verset 13. João capítulo 16, a partir do versículo 13. Ok. Donc vous commencez à comprendre que lorsqu'on connaît le Saint-Esprit, on connaît Jésus. Então entendemos que quando nós conhecemos o Espírito Santo, conhecemos Jesus. Quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, Quando o Espírito da verdade vier, j'aime le français puisqu'on lui présente comme lui. eu gosto do francês porque lhe apresentam como ele. Donc il n'est pas les tombés dans l'église, Ele não les tombés, les caïds. é o caído da Donc il igreja. n'est pas les manifestations dans l'église. Ele não é a manifestação da igreja. Ouais. Donc il n'est pas le fait qu'on peut entendre dans son corps, fait du Saint-Esprit. Ele não é o fogo que nós podemos sentir no nosso Il corpo. peut donner son feu, mais il n'est plus que le Ele feu. pode dar o fogo, mas ele é mais do que o fogo. Il peut souffler un vent, mais il est plus que le vent. Ele pode soprar um vento, mas ele é mais do que o vento. Alors dans le Saint-Esprit, Jésus lui présente comme une personne, lui. Então o Espírito Santo aqui é apresentado como uma pessoa. L'Esprit Ele, de vérité o Espírito de verdade, sera venu, il vous guidera. ele vai vos guiar. Donc Jésus montre qu'il a la capacité intellectuelle. Jesus mostra que ele tem capacidades intelectuais. Il a l'intelligence, il connaît les Ele choses. tem inteligência, ele conhece as coisas. Ce n'est pas du courant, ça. Não é, Courant. não é energia. Parce que le courant ne connaît pas, comme les autres disent. Non, ce n'est pas une parole ça, ou une puissance, non? Ele não é uma palavra, poder, não. Non, c'est quelqu'un qui a de l'intellect, il a É alguém que l'intelligence. tem um intelecto, Hein? inteligência. Il vous conduit en toute vérité. Ele vai vos conduzir em todas as verdades. Il ne parlera pas de lui-même, Ele não falará dele mesmo. mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vu, il vous montrera les choses à venir. Ele falará de tudo que ele ouviu e viu e vos anunciará as coisas que hão Le por verset vir. 14. Versículo 14. Il va me glorifier. Ele vai me Il me glorificar. glorifiera car il recevra de moi. Ele vai me glorificar porque há de receber de mim
Donc ici, nous avons Moïse Nós temos Moisés aqui. qui va écrire les 5 livres. Ele vai escrever o Pentateuco, Et vous os savez que primeiros tout ce livros. que Moïse écrit dans les 5 livres, c'est en relation avec le peuple d'Israël. Tudo que Moisés vai escrever nos 5 primeiros livros da Bíblia estava com Moïse relação ao doit povo de Israel. partir. Moisés tem que morrer, tem que subir. Ah, lorsque Moïse part maintenant, c'est Josué qui prend la place de Moïse. Quando Moisés sobe, é Josué que vai substituí-lo. Comment est-ce qu'on présente Josué? On le présente comme le serviteur fidèle. Como é que a Bíblia apresenta Josué? Apresenta Josué como servo fiel. Mais lorsqu'on étudie les livres de Josué, Mas quando lemos o livro de Josué, mais vous comprenez que ce livre est comparé au livre des Éphésiens dans le Nouveau Testament. vocês entendem que o livro de Josué é comparado com o livro de Efésios no Novo Testamento. Mais ce livre est comparé à l'histoire des actes des apôtres. Esse livro é comparado à história do livro de Atos dos Apóstolos. Puisque nous voyons tous les évangiles se dessiner dans les 5 livres de Moïse. Porque nós vamos ver todo o evangelho descrito nos 5 livros de Moisés. Comment est-ce que le peuple est délivré? Como é que o povo foi Comment est-ce qu'on liberto? parle du sang? Como é que falam do Comment est-ce qu'on sangue? bâtit les tabernacles? Como é que foi construído o Comment est-ce que le tabernáculo? peuple doit sortir? Como é que o povo tem que Mais sair? quelqu'un doit venir les conduire là. Mas là, alguém là. tem que conduzir o povo Dans la para que terre todas essas promise. coisas se cumpram na terra Et lui prometida. maintenant va diviser le pays pour chacun d'eux. E ele vai dividir o território para cada Donc povo. chacun entre dans sa possession. Então cada um vai entrar na sua Chacun possessão. entre dans sa possession. Cada um vai entrar na sua C'est ce possessão. que fait maintenant Josué. É o que faz Josué. Et c'est ce que fait le E Saint-Esprit. é o que o Espírito Santo faz. Est-ce que tu peux lever tes mains et tu dis Saint-Esprit, Será que você pode levantar as tuas mãos e dizer: conduis-moi dans ma Espírito Santo, possession? Est-ce que tu peux conduza-me prier? na possessão. Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, conduis-moi dans ma possession? Espírito Santo, conduza-me a Conduis-moi dans mon possuir. terrain. Conduza-me no meu território. Conduis-moi dans mon terrain. Conduza-me no meu Est-ce que tu peux prier território. en esprit? Será que você pode inspirar no Espírito? Sempre que le bantolo sata. Relemanta la basata. Ralabakata. Donc le Saint-Esprit va te donner ta portion. O Espírito Santo vai te dar a tua porção, a tua Mais tout parte. ce que Josué va faire, Mas tudo que Josué vai fazer, il y a une petite phrase qui va revenir. há uma pequena frase que revém. Il dit quoi? Il fait tout selon ce qu'avait dit les serviteurs de Dieu, le prophète de Dieu Moïse. A Bíblia diz que ele fazia tudo segundo aquilo que o servo de Deus Moisés lhe havia dito. Donc c'est une très bonne leçon même de leadership. Hein? É uma boa lição de liderança. Donc il reçoit la responsabilité. Ele recebe a responsabilidade. Il ne va pas créer sa façon de faire. Non, 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 non. Ele não vai inventar ou criar a sua maneira de fazer as Donc c'est un coisas. bon leader. Ele era um bom líder. Il va répéter. Donc tout ce que Moïse disait, c'est ce que Josué va Ele faire. vai reproduzir ou repetir tudo que Moisés fez. É aquilo Dans que ele ce vai fazer. contexte, Josué révèle l'action du Saint-Esprit. Nesse contexto, Josué revela a ação do Espírito Par la Santo. puissance du Saint-Esprit, nous sommes amenés à entrer dans notre possession. Pelo poder do Espírito Santo, nós somos conduzidos a tomar posse da nossa Nous herança. entrons en possession de la guérison divine. Nós tomamos posse da cura En divina. possession des dons de parler en langue. Em possessão do dom de falar em En línguas. possession des dons spirituels. Possessão dos dons En espirituais. possession des miracles. Possessão dos En milagres. possession de la résurrection des morts. A En possession de ressusciter les a morts. possessão para ressuscitar os mortos. En possession de chasser les démons. Para expulsar demônios. Donc nous chassons maintenant les démons puisque le Saint-Esprit nous a fait entrer dans cette possession. Nós expulsamos demônios porque o Espírito Santo nos introduziu Mais nessa possessão. il glorifie Moïse, il glorifie Jésus. Ele glorifica, Josué vai glorificar Moisés, mas o Espírito Santo vai glorificar Jesus. Donc le Saint-Esprit continue la mission de Jésus. O Espírito Santo dá continuidade à missão de Jesus. Le Saint-Esprit, c'est lui le propriétaire, le maître de l'Église. O Espírito Santo é o mestre, o proprietário da Le igreja. Saint-Esprit, c'est le consolateur à l'égal de Jésus. O Espírito Santo é o consolador enviado por Jesus. Connaître le Saint-Esprit, c'est connaître Jésus. Conhecer o Espírito Santo é conhecer Voilà Jesus. pourquoi, comme chrétien aujourd'hui, dans ta vie personnelle, tu dois avoir une connaissance approfondie et une relation intime avec le Saint-Esprit. Por isso, na tua vida cristã, você tem que ter uma relação profunda e um conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Será que alguém entende? On peut dire Amen. Nós podemos dizer amém? Donc, il ne peut jamais se passer un jour où tu ne parles pas du Saint-Esprit. Non, non, non. C'est son temps. Jésus a dit, il viendra, attendez-le.
Você não pode passar um dia sem falar do Espírito Santo. Esse é o tempo. Jesus prometeu que ele viria. Esperem por ele. Vous savez que Jésus envoyait toujours les disciples, il disait, allez là-bas préparer une chambre, allez là-bas chasser les démons, allez là-bas chercher de la nourriture. Vocês sabiam que Jesus tinha o hábito de enviar os seus discípulos? Vão preparar um quarto, vão expulsar demônios, vão anunciar. Mais lorsqu'il s'agissait de la venue du Saint-Esprit, attendez-le, ne sortez pas. Mas com relação à vinda do Espírito Santo, ele disse, esperem, não vão, Donc esperem. Jésus présente le Saint-Esprit comme étant la personne la plus importante. Avant que tu te mettes à faire n'importe quoi, comme on peut le dire. Então Jesus apresenta o Chose. Espírito Santo como a pessoa mais importante, a prioridade, antes que você faça qualquer outra coisa. Il y a un certain de Dieu, Miles Monroe, qui a écrit que le Saint-Esprit est la personne la plus importante ici sur la terre. Homem de Deus disse que o Espírito Santo é a pessoa mais importante aqui na Terra. Donc connaître le Saint-Esprit, c'est reproduire, continuer la vie de Jésus. Conhecer o Espírito Santo é reproduzir e continuar a vida de Jesus aqui na Donc Terra. parler de Josué, c'est tout simplement continuer à parler de ce que Moïse a écrit dans Falar de les Josué 5 livres. é simplesmente continuar a falar sobre aquilo que Moisés escreveu nos Pentateucos. Personne ne peut devenir fort, puissant, s'il ne développe pas une intimité avec le Saint-Esprit. Ninguém pode se tornar forte ou poderoso se não desenvolver um Puisqu'il relacionamento est com o la seule Espírito Santo. personne avec qui on est en contact maintenant. Porque ele é a pessoa com quem nós temos contato agora. Genèse 24. Gênesis 24. Qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 24? O que é que nós vemos no Gênesis 24? Il n'y a pas moyen que Rebecca rencontre Abraham ou rencontre Isaac s'il n'a pas rencontré d'abord le serviteur envoyé. Não tem como Rebeca encontrar Isaac se ela não se encontrar primeiro com o servo de Abraão. Ouais. Genèse 24. Gênesis capítulo À partir 24. du verset 1er. A partir do primeiro versículo. Donc il y a personne ne peut connaître Dieu. Ninguém pode Donc il n'y a conhecer pas a moyen Deus. que tu arrives avec. Est-ce qu'on a des personnes on a toujours dans l'église des gens qui disent, moi je lutte contre un péché, je fume. Temos sempre pessoas na igreja que dizem, eu estou a lutar contra um pecado, eu fumo. Et si tu vas sur internet, tu trouveras toujours dit que il y a un plan ici, comment est-ce que tu peux vaincre la pornographie? Il y a un plan. Ué, mas se você for na internet, tem sempre um plano como vencer a pornografia. Mais les bloqueurs, on dit même des choses pour bloquer. Bloqueia todos os navegadores, Google, entre outros. Parle à quelqu'un. Converse com alguém, confesse. Parfois les gens ne parlent pas à personne. Às vezes as pessoas não falam com ninguém. Comment est-ce que moi comme ça? Mas como é que eu? Mas como é que eu vou falar para alguém que eu gosto da pornografia? Et tu vois les gens, ils sont dans la boisson. Tem pessoas que bebem no alcoolismo. Les gens sont dans certains vices. As pessoas estão em certos vícios. Comment est-ce qu'aujourd'hui on parle de ces scandales qu'on retrouve dans l'église? Como é que hoje falamos de tantos escândalos na igreja? Dans cette église-là, le pasteur est en train de faire des choses avec ses sœurs. Naquela igreja, o pastor está a namorar com as Ce sont des servas. choses qu'on voit dans l'église. On São dit, coisas que nós le vemos na frère qui est igreja. là a fait ceci. O irmão fulano fez isso. Ah, vous voyez pourquoi? On veut faire une église sans le Saint-Esprit. On n'arrivera pas. Nós queremos fazer uma igreja sem o Espírito Santo e não podemos. Parce que Jésus a dit, attendez-le. Porque Jesus disse, esperem por ele. Donc, il n'y a pas moyen que Rebecca change de vie et elle mette une vie d'une femme responsable Non, s'il t'es- ne rencontre pas le serviteur. Não tem como Rebeca se tornar uma mulher diferente. A mudança não pode vir se Rebeca Alors, não pour se encontrar terminer, com o on servo va de Abraão. prendre une petite leçon ici. Nós vamos aprender uma pequena lição. Dans Genèse 24, il y a 3 principaux acteurs. Em Gênesis 24 existem 3 principais atores. Il y a un 4e qui apparaît qu'on appelle Rebecca. Tem quarto que aparece que é Rebeca. Donc cette histoire nous révèle c'est que Dieu le Père, Dieu comme étant le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit s'attendent pour que la femme, l'Église, soit préparée. Essa história nos revela como Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo metem-se em acordo para que a igreja, a mulher, seja preparada. a Puisque noiva. l'histoire commence d'abord avec Abraham, qui était le papa de la maison. A história começa com Abraão, enquanto o pai da casa. Il a besoin que son fils, qui avait maintenant l'âge, qu'il puisse se marier. Ele havia a necessidade nele que seu filho pudesse se casar. Je ne sais pas si quelqu'un entend. Será que Tu alguém peux entende? dire, j'entends pas ça. Est-ce que Pode je peux voir? dizer, eu entendo, Est-ce que je peux pastor. voir ta main là? Será que vocês me entendem? Est-ce Vocês que me je peux voir ouvem? ta main? Tu me dis, j'attends passer, j'accompagne, Pode levantar a j'attends. tua mão e dizer, pastor, eu estou a acompanhar. Est-ce que je vais entendre la main? Tu dis, passer, je t'accompagne. Pastor, eu estou a te Ouais, acompanhar. Donc n'oublie pas,
Não esqueça. Nous pouvons vaincre le péché. Nós podemos Nous vencer pouvons o vaincre pecado. le mal. Nós podemos Nous vencer o pouvons mal. changer de vie. Nós podemos On mudar peut de dire, vida. moi j'essaie, moi j'ai prié. Ça n'arrive pas. Je n'arrive pas à laisser abandonner de fumer. Eu oro, mas não consigo abandonar o cigarro. Bon, moi c'est toujours comme ça. Eu é sempre Je peux isso. servir Dieu, mais j'ai la faiblesse dans la vie sexuelle. Eu posso servir a Deus, mas eu tenho uma fraqueza naquilo que concerne a vida sexual. Moi c'est comme ça. Je peux être dans l'église, mais aujourd'hui je tombe et demain je me relève. Eu estou assim, eu estou na igreja, hoje caio, amanhã levanto. Caio, amanhã levanto. Tu vois maintenant, parce que tu es venu dans l'église, on t'a donné la position, mais on ne t'a pas fait découvrir l'auteur ou le maître de cette position. Então você veio na igreja, te deram uma posição, mas não te fizeram descobrir o mestre da posição. Conhecer. Pourquoi tu vois les gens, ah, mais toi tu parles la langue, hein? Toi tu es dans l'église, mais comment tu te comportes comme ça? Por isso você vai ver pessoas que falam em línguas, estão na igreja, mas se comportam mal. Quand personne mais comment toi tu parles avec des filles comme ça au téléphone à 23 heures? Mas como é que você conversa com as irmãs ou com as moças às 23 horas no telefone? Comment toi tu dis ces choses? Como é que você fala esse tipo Comment de coisa? toi qui vas à l'église, tu vas prendre une sœur pour venir dormir dans ta maison? Por que você que vai na igreja traz uma moça para dormir na tua casa? Et le dimanche, tu vas venir aussi à l'église. E no domingo você vai vir na igreja. Et tu continues cela. Você vai continuar assim. Donc, tout maintenant, comme j'ai dit, Rebecca ne changera pas de pays, ni de territoire, ni de travail s'il ne rencontre pas. Rebeca não vai mudar nem de país, nem de território, nem de trabalho se ela não encontrar o servo de La Abraão. personne qui nous change, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas parce que nous crions, c'est le glorieux A Saint-Esprit. pessoa que nos muda não é o pastor, nem o fato da gente gritar. Voilà mas é o pourquoi Espírito Jésus a Santo. dit, lorsqu'il viendra, il va convaincre le monde. Por isso Jesus Cristo disse, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do Et lorsque pecado. vous étudiez, on ne dit pas il va convaincre le monde de tous les péchés, on dit du péché, le péché. Quando lemos, a Bíblia nos diz que ele vai convencer o mundo de todos os pecados. Puisqu'il Ele n'y a fala qu'un do seul pecado. péché. Porque há único pecado. Mais les autres là qu'on cite là, ce sont les attributs du péché. E outras coisas que nós conhecemos são os Et atributos le do Saint-Esprit, pecado. lorsqu'il vient, il attaque ces péchés-là O Espírito Santo, quando vem, ele ataca o pecado et il te délivre de ces attributs du e péché. ele te liberta dos atributos do pecado. Alors, lorsqu'on regarde cette histoire, on voit qu'il y a Abraham qui représente Papa Nzambe. Quando nós olhamos essa história, vamos ver que Abraão está aí presente representando Deus. Nous avons le fils Isaac, Nós temos o filho Isaac, qui est la représentation de Jésus. que é a imagem de Jesus. C'est pourquoi vous remarquerez même Isaac, avec tous les autres là, il a été pur dans sa vie sexuelle. Por isso vais perceber que Isaac, com relação aos outros, ele estava puro na sua vida sexual. Ouais, puisqu'Abraham avait plusieurs femmes, Porque Abraão Jacob tinha avait plusieurs, mais la pureté d'Isaac est extraordinaire. Abraão tinha muitas mulheres, Jacob nem se fala. A pureza de Isaac era extraordinária. Isaac était un homme de paix. Ele era um homem puro, Isaac était reto. un homme de prière. On parle de la vie de prière. Ele era um homem de oração. Fala-se da vida de oração quando falamos de Isaac. Alors nous avons le serviteur. Nós temos o servo. Ce qui est bien, je vais prendre quoi? Après le verset 2. Prends le verset 2. Versículo 2. Est-ce qu'on peut voir le verset 2? Versículo 2. Au plus âgé des serviteurs de sa maison. O mais velho dos servos da casa. Donc nous avons 3 noms ici que nous connaissons. Nós temos três palavras que nós conhecemos. 3 noms. 3 nomes. Perdão. Nous avons le nom d'Abraham. Temos o nome de Abraão. Nous avons le nom d'Isaac. Temos o nome de Isaac. Nous avons le nom de Rebecca. E temos o nome de Rebeca. Nous avons même le nom des villes qu'on cite là où Rebecca vivait. Nós também temos o nome da vila onde Rebeca Mais dans vivia. Genèse 24, on ne va pas citer les noms de ses serviteurs les plus âgés. Mas em Gênesis 24 não vão citar o nome do servo, do ancião. Donc c'est comme si son nom n'est pas mentionné. É como se o seu nome não fosse mencionado. Ouais, plus tard, on sait qu'il s'agissait d'Éléazar, comme on sait. E mais tarde nós sabemos que tratava-se de Eleazar. Mais ici, ça représente bien le travail que fait le Saint-Esprit. Mas aqui está representando o trabalho que o Espírito Puisque Santo nous faz. avons Dieu, Papa, Yahweh, Elohim, Nós temos Deus, Pai, Papai, Yahweh, ou Elohim. grande eu sou, le grand je suis. O grande eu sou. Nous avons Jésus, Yehoshua. Nós temos Jesus, Yeshua. Mais le Saint-Esprit, nous n'avons pas de nom propre pour lui. Mas o Espírito Santo nós não temos nome próprio para ele. C'est fait avec une volonté déterminée. Foi feito Puisque- de propósito. Il veut que l'accent maintenant, l'accent soit mis sur Dieu et sur le Fils.
Porque naquela época era necessário que a ação recaísse sobre Deus e sobre o Filho. Qu'est-ce que la Bible nous a dit dans Jean chapitre O 16? que a Bíblia fala em livros Il de ne João parlera capítulo pas de 16? lui-même. Ele não falará Et dele dans cette mesmo. histoire, vous remarquerez, ce monsieur ne va pas parler de sa vie. E nessa história vocês percebem que Eleazar não fala da sua vida. Il ne va pas même parler de son nom. Eliezer nem fala do seu nome. Même la femme en question ne dit pas, comment tu t'appelles toi comme ça, je te donne de l'eau, comment tu... Non. E mesmo Rebeca também não pergunta, você se chama como tu te dá água no Puisque seu la teu nome? mission du Saint-Esprit est de glorifier Jésus. Porque a missão do Espírito Santo é de glorificar Ça, Jesus. c'est la révélation du vrai prédicateur. C'est la révélation du vrai prédicateur. É a revelação Du vrai prédicateur. do verdadeiro pregador. La révélation du vrai responsable dans un département. A revelação de responsável do departamento. D'un vrai responsable. De verdadeiro Donc nous responsável. travaillons ici pour ne pas faire notre propre gloire. Nós trabalhamos e servimos não para a nossa própria glória. Donc ce n'est pas d'abord toi qui compte, mais c'est comme Eliezer a fait. Não é você que conta em primeiro lugar, é como Eliezer agiu. Lui disparaît Ele et desaparece Jésus est glorifié. e Jesus é On ne parle pas de glorificado. vêtements, Não falamos de on ne vestimenta, parle pas de voyage, não falamos de carro, on ne viagem, parle pas de maison. não falamos de casas. Je viens ici, je commence à dire, vous savez, moi aussi je suis un homme d'affaires. Hein? Eu chego aqui como se falar, eu sou businessman. Vous n'avez pas vu ma voiture là dehors? Vocês viram meu carro lá fora? J'ai 4 maisons en Angola. J'ai Eu une tenho maison à 4 Kilamba. casas lá em Angola. Voilà pourquoi Philippe avait raison. Il a dit, montre-nous le Père. Por isso Filipe tinha razão dizendo, mostra-nos o Cela Pai, nous suffit. e isso nos basta. Donc si tu nous parles de toutes ces choses-là, ça ne donnera rien. Montre-nous le Você Père. nos fala de muitas coisas em nós, não vai fazer nada em nós, mostra-nos o Pai. Et le Père a témoigné les fils. E o Pai testemunhou Il sobre o dit, Filho. celui-ci est mon fils. Ele disse, este é o meu Filho En amado, lui j'ai mis toute ma em confiance. quem meto toda a minha confiança. Lorsque nous élevons Jésus dans nos vies, Quando nós exaltamos Jesus na nossa dans nos vida, prières, nas nossas voilà orações, pourquoi même quand tu pries, ne sois pas comme la religion nous a enseigné. razão pela qual quando você ora, não haja como a religião nos ensina. Où tu mets plus l'accent sur ce dont tu as besoin de voir. Onde você de se recevoir. concentra mais Non. sobre aquilo que você precisa receber, não. La prière, c'est d'abord comme le Saint-Esprit fait, il glorifie Jésus. A oração é primeiramente para glorificar Jesus. Voilà pourquoi lorsque Esaïe a eu la vision du trône de Por Dieu, isso, quando Isaías teve a visão do trono de Deus, il a vu le chérubin qui avait combien de ailes? Il avait 6 ailes. ele viu que os querubins tinham 6 asas. 2 pour voler, Com as duas podiam 2 voar, pour se couvrir le com as visage duas para cobrir o et rosto 2 pour se e couvrir com le as pied. duas para cobrir os pés. Pourquoi est-ce qu'il se couvrait? Por que eles estavam se Puisqu'il voulait que cobrindo? l'attention de tout le monde soit fixée sur celui qui est sur le trône. Por isso, porque eles queriam que a atenção de todo mundo estivesse concentrada sobre aquele que estava no trono. C'est ça. Donc c'est d'abord celui qui est sur le trône. Primeiramente, aquele que está sentado no Alors trono. quand on va dans Apocalypse chapitre 4, lorsque Jean maintenant est élevé, No livro de Apocalipse, capítulo 4, quando João vai ser levado, vous remarquerez dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, on parle toujours de ce qui se fait dans l'église, ce que les gens en font, ce que les gens en font. Apocalipse 12 e 3 fala sobre as igrejas, o que as pessoas fazem e deixaram de fazer. Mais dans Jean, Apocalypse chapitre 4, on dit, lorsqu'il fut élevé, il vit un trône. Então, em Apocalipse 4, a Bíblia fala que quando ele foi arrebatado, ele viu um trono. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. E neste trono alguém estava C'est d'abord sentado. Jésus. Primeiramente, Le Jesus. nom de ce serviteur n'est pas connu pour laisser que le nom d'Abraham, le nom d'Isaac soit en premier lieu. O nome desse servo não foi mencionado, desapareceu para que o nome de Isaac e de Abraão fosse mencionado. Même dans ta prière aussi, que le nom de maladie, le nom de la sorcellerie ne soit pas d'abord connu, mais que le nom de celui qui est vaincu, qui était mort et qui est ressuscité soit d'abord glorifié. Mesmo na tua oração, que não seja o nome da doença, do problema, das situações que sejam mais conhecidas ou mais repetidas, mas antes o nome daquele que morreu Dans e Jean ressuscitou. chapitre 12, devant les tombes de Lazare, tout le monde pleure Lazare. Em João capítulo 12, diante do túmulo de Lázaro, todo mundo estava Tout le monde chorando. parle du nom de la mort. Todo mundo falava sobre a morte. Mais Jésus arrive, Mas Jesus chega, il va prier différemment des autres. ele vai orar diferentemente dos Il outros. dit, Père, Ele diz, Pai, glorifie ton nom. glorifica o teu nome. J'aimerais que nous prions comme Jésus. Eu gostaria que a gente orasse como Alors que tu Jesus. traverses des problèmes, il y a un Lazare qui est mort, Diante dos problemas que você atravessa, um Lázaro que mais morreu. que tu saches que d'abord c'est le nom de ce Dieu-là. Mas quero que você saiba que antes disso, o nome de Deus precisa Et je ser vais citer glorificado. ici un évangéliste américain, Renard Bonke, qui disait Renan Bonke, evangelista americano, dizia que Dieu
Deus, se tournera, deviendra ce que toi tu dis qu'il est dans ta prière. Deus, ele vai se manifestar em função daquilo que você diz que ele é na tua oração. Jésus a dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, Jesus disse, quando vocês elevarem o Filho do Homem, vous saurez ce qu'il est. vocês saberão quem ele é. Puis tu dis qu'il est grand, il est fort. Quando você diz que Jesus é grande e é forte, Il sera cela. ele será forte, Est-ce qu'on será peut grande. lever nos mains et clôturer notre prière Será ce que nós soir? podemos levantar as nossas mãos e fechar ou terminar com... Ce que j'ai appris du Saint-Esprit, c'est qu'il est la perfection du serviteur fidèle. Ah, c'est bon. Eu entendi que o Espírito Santo é a perfeição do servo fiel. Waouh, il est un bon leader. Hein? Ele é um bom líder. Il ne cherche pas sa gloire. Ele não procura a sua Il ne glória. cherche pas qu'on l'élève. Ele não procura que Il ne lhe cherche pas exalte. qu'on l'exalte. Ele não procura que Il levantem o est seu si nome. fidèle. Ele é fiel. Au point même son nom n'est pas marqué ici dans la typologie. Ao ponto que o seu nome nem está marcado na tipologia. Seigneur, nous élevons ton nom. Senhor, nós elevamos o teu Nous nome. disons qu'il est le nom élevé. Nós dizemos que ele é o nome elevado. Nous élevons ton nom dessus de la mort, de maladie, de blocage. Nós elevamos o teu nome acima da morte, da Et nous doença e do prions ce bloqueio. soir, aide-nous Senhor, nessa noite ajuda-nos à connaître le Saint-Esprit, a conhecer o Espírito Santo, à vivre ce que lui il est. a viver o que ele é. Nous voudrons que sa façon d'être, Nós queremos que Sa a sua façon maneira de d'opérer. ser, a sua maneira de Seigneur, operar. nous aimerons marcher Senhor, nós queremos caminhar sur les traces du glorieux Saint-Esprit, nos traços, nos passos do Espírito Santo. le serviteur fidèle. O servo fiel. Bénis-nous, Seigneur. Abençoa-nos, Senhor. Bénis nos études, Seigneur. Abençoa os nossos trabalhos, nossos estudos. Seigneur, nous prions pour notre Église, Senhor, nós oramos pela nossa igreja, pour chaque serviteur ici. por cada servo aqui. Donne-nous les cœurs du Saint-Esprit. Dá-nos o coração do Espírito Santo. De ser si humble qu'on peut nous effacer, mais tout pour la gloire de Jésus. De sermos tão humildes que podem nos apagar, mas tudo para a glória de Deus. Donne-nous le caractère de Jésus. Dá-nos o caráter de Jesus. Mais comme serviteurs, nous sommes faibles, Seigneur. Como servo, nós somos fracos, Nous Senhor. avons compris qu'il y a quelqu'un qui brise l'addiction, qui brise tout vice. Nós entendemos que tem alguém que pode quebrar esse vício. Ce soir, nous prions. Esta noite nós Au milieu oramos. de nous, Seigneur. No meio de Nous nós, luttons Senhor, encore avec certains péchés. nós lutamos contra Nous certos avons suivi pecados. des plans que nous n'arrivons pas. Nós tentamos seguir planos que não conseguimos Mais ir écoute até o nos fim. prières, brise-nous, Seigneur. Todas as nossas orações, Senhor, quebranta-nos, Pai. Brise